Olá pessoal, sou a Mônica Neri, diretora de núcleo aqui na diretoria de Carapicuíba, mais conhecida como Neri, e hoje realizaremos a formação para a área de Ciências da Natureza. Esclarecemos a vocês que as formações dessa semana serão baseadas em informações gerais do documento orientador, enviado pela SEDUC. Caso haja algum professor que não tenha tido contato com esse documento, orientamos que entre no site da intranet, lá vocês encontrarão o documento na íntegra, ou peça ao coordenador de vocês que os envie, tá ok? Antes de iniciar a nossa formação, escolhi para ser realizado com vocês uma leitura compartilhada, uma leitura inicial, de uma crônica de uma autora chamada Ruth Manus. E o do livro Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso. Vocês conhecem? Alguém já ouviu falar? Então vamos lá. O título é 30 minutos na vida de uma pessoa com dificuldade de concentração. Vou ver só um vídeo de receita de berinjela rapidinho. Minuto 1. Vou me sentar aqui nessa cadeirinha, abrir o computador e vou responder logo aqueles e-mails atrasados. Em 5 minutos acabo com isso. Minuto 2. Esse teclado está mesmo sujo, preciso limpar. Deixa eu ver se tem um lenço de papel aqui na gaveta. Nossa, que gaveta bagunçada! Ah, gente, olha essa foto de 2002, no Guarujá. Deixa eu tirar uma foto dessa foto e mandar para minha irmã. Minuto 3, no WhatsApp. Pessoa. Ah, lembra desse dia? Irmã da pessoa. Ah, ha, 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 ha. Não foi o dia que você passou mal porque comeu 3 churros? Pessoa. Isso, churros de gordo. Comi um de doce de leite, um de chocolate e um de goiabada. Irmã da pessoa. Já nos falamos direito que estou em reunião. Minuto 4. Que eu estava procurando nessa gaveta mesmo? Ah, enfim, não lembro. Vou responder logo aqueles e-mails. Minuto 5. Deixa só eu ver as notícias antes. Minuto 6. Gente, e essa história do cara que desapareceu e deixou livros criptografados e uma estátua do Giordano Bruno? Minuto 7. Google Giordano Bruno. Minuto 8. Muito interessante mesmo a filosofia do Giordano Bruno. O Gui se interessaria muito por isso. Vou mandar pro Gui. Minuto 9. Oi, Gui. Minuto 10. Deixa eu responder os e-mails aqui. Minuto 11. Olha, chegou um e-mail da livraria. Hoje tem promoção Relâmpago Online. Ai, meu Deus, não vou nem abrir. Vou responder meus e-mails que eu já tô atrasada. Minuto 12. Vou só pegar uma aguinha. Minuto 13. Melhor comer alguma coisa também, senão não aguento até o almoço. Um iogurte. Minuto 14. Bom, esse iogurte, será que tem muita gordura? Deixa eu dar uma olhadinha nos ingredientes e na tabela nutricional. Minuto 15. Google, gordura saturada é a que faz bem ou mal? Minuto 16. Os e-mails, vou responder. Minuto 17. Abro o primeiro e-mail. O remetente se chama José Carlos Bahia. Minuto 18. Bahia! Gente, eu esqueci de olhar aquela promoção relâmpago, aquela promoção que tinha no site de passagens. Minuto 19. Decolar.com. Minuto 20. Acabou a promoção, droga. Minuto 21. Mas olha esse pacote para Patagônia.
Glaciar Perito Moreno, Glaciares Viedma e Uppsala, Laguna Nymés. Minuto 22. Google, temperatura, Patagônia, outubro. Minuto 23. WhatsApp. Pessoa, amor, que você acha de irmos para a Patagônia em outubro? Amor, a gente não tá guardando dinheiro da obra? Pessoa, é. Minuto 24. Deixa eu responder aqui pro José Carlos Bahia. Minuto 25. Tinha ficado de ligar para minha mãe. Não posso deixar minha mãe esperando. Minuto 26. Oi, mãe. Minuto 27. Peraí, mãe, que eu quero te contar de uma receita de berinjela que vi na internet. Tô abrindo o vídeo aqui no computador rapidinho. Minuto 28. Teste Made Brasil. Minuto 29. Deixa eu voltar aqui pro e-mail. Minuto 30. Ok, José Carlos, fico no aguardo. Pronto, agora só falta responder os outros 6 e-mails. Em 5 minutinhos resolvo isso. Bom, pessoal, essa é a sugestão de leitura que nós deixamos para vocês. E quem nunca passou por uma situação dessa, né? Quem nunca foi fazer uma coisa e lembrou de outra e foi procurar outra e esqueceu a primeira que estava fazendo. Bom, no slide a seguir, nós temos algumas perguntinhas, né? Só para reflexão mesmo dessa leitura. Então, nós colocamos algumas questões aqui para vocês, tá? Não precisam responder, calma, não precisa de briga, tá bom? Brincadeiras à parte, né? Mas são algumas questões para a gente refletir um pouquinho, tá? Se precisar, depois esse material vai estar disponível, tá ok? Vocês podem refazer a leitura, reler novamente, que às vezes assim, na primeira vez a gente não tem as mesmas sensações da segunda. Geralmente isso acontece mesmo. Que sensações essa leitura trouxe para você? Positivas, negativas? Nery, não me trouxe sensação nenhuma. Normal, indiferente. Trouxe algumas lembranças? Ressignificação de algo que tínhamos como conceito? Correção de rumos? Mudança de visão e de postura? Mudança de hábitos? Reflexão? O que essa leitura trouxe para você? Depois compartilha com a gente, tá? Se vocês quiserem, óbvio, não é obrigado, tá bom? Não vai valer nota, nem diz os alunos, né? Professora, vai valer nota? Não, não vai valer nota, tá? Então vamos lá dar início, né? Dar continuidade à nossa formação. Sabemos que esse momento é muito complexo, delicado, novo para todos nós e que principalmente irá passar. Mas, enquanto essa situação de distanciamento social perdurar, teremos que nos preparar e adaptarmos aos novos desafios e experiências, dentre elas, o uso das ferramentas tecnológicas, como mecanismo de comunicação, aproximação e interação entre as pessoas. Em breve, estaremos todos juntos novamente. A diretoria fica muito silenciosa sem vocês, viu? Um silêncio que só, né? Essa Covid-19 tem que ir embora logo para vocês voltarem para as formações lá. E diante de tudo isso, nós recebemos o comunicado, documento orientador, comunicado COPED, Coordenadoria Pedagógica, da Coordenadoria Geral do RH, da Escola de Formação e da CITEM, né, do Centro de Tecnologia, que foi enviado no dia 22 de abril, tá? Intitulado de Documento Orientador para as Atividades Escolares Não Presenciais, e com base nesse documento orientador, o Núcleo Pedagógico da nossa diretoria, né, realizou uma análise e recomenda atenção especial aos seguintes pontos que nós iremos conversar um pouquinho hoje, tá? Lembrando que esse documento orientador, ele é um tanto extenso, tá? Ele é bem complexo e completo. Então, ele possui 60 páginas. Então, às vezes, para localizar uma informação de maneira rápida,
Nem sempre é possível. Então a gente fala, sei onde é que tá, eu vi em algum lugar. E aí a gente sai folheando as páginas, folheia, e achei. Então a gente fez essa análise e tornamos o documento um pouco mais prático de entender, de fazer a sua leitura, tá bom? Então vamos lá. Bom, o documento orientador, ele traz primeiramente um resumo executivo, uma breve apresentação, e em seguida, no item 3, ele apresenta para nós as premissas para o período de atividades não presenciais. E essas premissas estão intimamente, intrinsecamente ligadas ao Plano Estratégico 2019-2022. E quais são essas premissas? Foco na aprendizagem, equidade, colaboração, inovação, gestão baseada em evidências, ética e transparência. O que eu vou destacar aqui para vocês? Duas palavrinhas: colaboração, não que as outras não sejam mais importantes, mas conversar um pouquinho sobre essas duas aqui. Colaboração. No momento em que nós estamos vivendo, exige-se mais que nunca colaboração entre nós. Colaboração entre as equipes, entre os pares, entre os professores, entre professor e aluno, entre professor e professor, professor e professor coordenador e equipe gestora, professor coordenador, núcleo pedagógico, equipe gestora, diretoria, tá? Por que eu digo isso? Nós estamos vivendo num momento de, digamos, de apropriação de ferramentas tecnológicas, tá? Então temos aqueles que já conheciam e faziam uso, mas também temos aqueles que estão se apropriando agora. Então, mais que nunca, nesse momento de distanciamento social, né, do qual vocês principalmente, né, estão em teletrabalho e não estão podendo sair de casa, é a ferramenta da qual nós utilizamos mais. Então, videochamada de WhatsApp, videochamada do Google Meets, videochamada do Microsoft Teams e outras ferramentas que existem por aí, né? Até as nossas redes sociais também nós temos ferramentas de comunicação. Então, para que não nos sintamos sozinhos, essas ferramentas elas vêm para ajudar, para colaborar, né? E então, nesse momento, né, que é novo para todos nós, então vocês podem até muitas vezes, Nery, tenho questionamento, tenho dúvida, e a Nery não vai ter resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo, né? Não temos receita para esse momento. Acredito que ninguém tenha receita. E quem tiver, por favor, manda lá no e-mail da ECARNP que eu aceito, tá? Tô aceitando as receitas. Mas a gente não tem receita, então é tudo novo para todos nós. Então a gente precisa ter a colaboração uns dos outros. Compartilhar os materiais, compartilhar as informações, tá? Tudo que nós temos. E uma gestão baseada em evidências, por que evidências? Nós precisamos, sim, ter o registro do nosso trabalho, né? Principalmente nesse momento que nós nos encontramos, né? Ou seja, por meio de fotos, vídeos, print de tela, enfim, nós precisamos ter essas evidências. Elas vão nos ajudar lá na frente, vocês vão perceber, tá? E não deixa de fazer parte também da nossa história, né? Nós passamos por essa situação e com certeza venceremos, sairemos vencedores. Bom, o próximo item, o item 4 do documento orientador, ele trata da seguinte questão: como funcionará o período de atividades escolares não presenciais? Tá? Então, ele traz alguns pontos, né, do calendário escolar segundo a Resolução 28 de 2020. Tá? Traz também o embasamento legal da Resolução 44 e da Resolução 65. Porém,
né? Nós temos a resolução 49 da semana passada, olha, quentinha saindo do forno, tá? Do dia 29 de abril, que dispõe sobre a elaboração do calendário escolar, tá? Devido à suspensão das atividades escolares por conta da Covid-19. O que nós destacamos para vocês? Não que os outros artigos, os outros parágrafos não sejam mais importantes, mas como a resolução ela é bem extensa, né, a gente fez o recorte somente do artigo 2º, tá? Mas fica a dica depois para vocês fazerem a leitura da resolução completa, tá bom? Para quem ainda não fez. Então, ele trata do início do ano letivo, do encerramento do primeiro semestre, início do segundo semestre, término do ano letivo. Isso aqui, né, é o que todos nós esperamos e confiamos, tá? Férias dos docentes, o recesso, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, tá? Então, são algumas informações para vocês fazerem a leitura depois, tá? Bom, no item 4.2, nós temos a realização das atividades escolares não presenciais, tá? Então, nós temos as sugestões de questões que podem ser feitas ao estudante e suas famílias, tá? Nós temos também o levantamento das habilidades essenciais para serem trabalhadas no primeiro bimestre, tá? Então, nesse link aqui, vocês podem encontrar as habilidades de todos os componentes curriculares, tá? Então, são as habilidades, né, que a secretaria julgou serem as mais importantes, né, as essenciais, das quais merecem uma atenção melhor, né, merecem serem trabalhadas de uma forma, né, com mais ênfase, porém não nos, como se diz? Porém, essas habilidades, essas sugestões da SEDUC, dessas habilidades, elas propõem que a escola também olhe para a sua realidade, que o professor olhe para a realidade da sua turma e verifique quais são, né? Dá para fazer uma junção aí entre as habilidades que a SEDUC proporcionou, né, desse levantamento, e as reais necessidades da minha escola, da minha turma, dos meus alunos, tá? Então, é mais um subsídio para a gente, tá bom? Para estar desenvolvendo as nossas atividades, certo? Nós temos também o link, né, do material Aprender a Aprender, tanto para o Fundamental 2 quanto para o ensino médio, e uma sugestão de planilha para acompanhamento das atividades propostas por vocês, professores. Então, lembra lá no início que eu falei do registro? Então, um deles é o plano de aula, tá? Esse link que está indo para vocês foi uma sugestão da diretoria de Itaquaquecetuba. Nery, temos que fazer igual? Não necessariamente. Precisa ter um registro, tá? Talvez não seja esse, mas, né, de qualquer forma, esse registro precisa ter. Nós, aqui na diretoria, também elaboramos para vocês, né, uma sugestão de plano de aula e vai estar anexo ao material que irá para as escolas, tá ok? Então, é um documento simples, tranquilo de ser preenchido, porém, eu sempre me confundo nessa palavra, gente. O período em que vocês vão entregar esse plano de aula ao professor coordenador, né, vai depender da organização da sua escola ou das suas escolas, né? Lembrando que temos professores que acumulam. Então, Nério, eu dou aula na escola A e na escola B. Eu preciso fazer o plano da escola A e da escola B? Sim. Nério, eu dou aula para o 6º, 7º e 1º do médio. Aí eu falo, parabéns, você foi contemplado. Brincadeira, né? Preciso fazer um plano para a turma do 6º, do 7º, do 1º do médio? Sim. Lembrando que as turmas não são iguais, né? Então, vou precisar fazer um plano, sim. Agora, a continuidade desse plano, bom, a realização desse plano, semanal ou diário, né, vai ser da melhor forma com que a escola
né? Na verdade, o professor coordenador encontrará junto com vocês, porque na verdade é ele que vai ter que acompanhar a realização desse plano, tá? Então é ele que vai depois repassar as informações desse plano, porque é através dele, né, que as escolas, a equipe gestora da escola vai poder computar a frequência, uma vez que a gente não pode ir presencialmente lá na escola assinar o ponto, por meio de qual mecanismo que a escola irá avaliar se eu, entre aspas, né, estive presente ou não. Será através da entrega do plano de aula, tá? Que aí cada escola, com seu professor coordenador, irá combinar com vocês a melhor forma de entregar, tá bom? Bom, no item 4.2.1, o documento orientador nos traz orientações e informações sobre o centro de mídias, né, o aplicativo e a televisão, bem como perguntas e respostas e algumas orientações sobre como organizar as aulas mediadas por tecnologias. Isso aqui é bacana. No item 4.2.2, nós temos as plataformas digitais. Então, dentro desse link, há algumas plataformas, né? Depois vocês acessem com calma e verifiquem se há alguma que podem auxiliar vocês durante as atividades, podem auxiliar os alunos, tá? No item 4.2.3, perdão, nós temos algumas orientações sobre os materiais impressos, tá? Então, alguns links e eu vou destacar aqui para vocês algo que me chamou a atenção, que é isso aqui. Sugestões de atividades para a promoção de leitura neste período, né, o acervo literário, sugestões de leitura e orientações para empréstimo do acervo literário. Então, as escolas que possuem sala de leitura podem estar organizando, né, para fazer o empréstimo de livro aos alunos, lembrando sempre, né, das orientações da Secretaria da Saúde de combate à Covid-19, então evitando aglomerações, tendo todos os cuidados possíveis, álcool em gel, uso de máscara, enfim, né, tendo todos esses cuidados, há a possibilidade sim de estar realizando o empréstimo desse acervo literário, tá? Mais uma oportunidade de leitura aí para os nossos alunos e, por que não, para os nossos professores também, né? Ah, pessoal, lembrando que esse material que nós construímos, né, para leitura com vocês, ele não substitui o documento orientador enviado pela SEDUC, tá bom? Né, nós deixamos isso em todos os slides bem claro, tá ok? Bom, no item 4.3, nós temos a comprovação das atividades escolares não presenciais, tá? Durante o período de restrição das atividades, né, devido à Covid, as instituições de ensino deverão registrar, olha a palavra registro de novo, registrar de forma pormenorizada e arquivar. Olha as nossas pastinhas do Drive. Aí, né, as comprovações que demonstram as atividades escolares realizadas fora da escola, tá? A fim de que possam computar, né, a carga horária escolar obrigatória, tá bom? Então, todo e qualquer registro que vocês tiverem é muito importante, tá? Muito importante mesmo, não esqueçam disso. Qual a nossa meta vamos dizer assim, o nosso ideal, né, é sempre 100%, né? A gente nunca almeja algo mais baixo, a gente sempre almeja o melhor, almeja lá em cima, mas sabemos que é muito difícil, né? E nós não vamos conseguir atingir 100% dos alunos. Eu sei, né? Não estou falando que é obrigação que vocês devem, não. Eu estou dizendo que é o nosso ideal. A gente nunca pode abaixar a cabeça e achar que a gente não vai conseguir. E vai que alguém consegue, né? Alcançar a sua turma toda.
E aí vai virar para mim e falar, Nery, tá vendo? Você duvidou de mim e eu consegui. Estou aqui com prova de que todos os meus 30 alunos, 35, 40 estão no Classroom. Olha que sonho, né? Então a gente nunca pode subestimar a capacidade do outro, né? Então pensando nisso, qual é o nosso intuito, nosso sonho? É de atingir todos os alunos, né? Desde aquele que a gente sabe que tem menos condições para aquele que tem mais condições. É atingir todos, né? E sabemos também que o sonho de todos os coordenadores também é atingir os 100% de seus professores. E nós, diretoria, é atingirmos todas as escolas. E aí, para isso, né, a gente vai tem que ter um esforço tremendo, tá? Então, socializar com vocês a experiência que eu tive para o material de Ciências Humanas, que o material estava todo pronto, PPT pronto às 10h30 da manhã, né? Nós tivemos algum atraso na parte da manhã, mas o PPT estava pronto, gravação pronta, meio-dia, pronto para enviar. Vamos salvar o vídeo e vamos enviar. E quem disse que o vídeo salvou, porque aí o arquivo ficou pesado, né, para o computador, e ficou a tarde inteira carregando, para chegar às 6 horas da tarde, né, no limite do nosso atraso, não ter gravado nada. Né? O computador simplesmente travou. E aí, né, qual seria o nosso plano B? Qual que é o nosso plano B? Fazer a gravação de novo. Né? Utilizando a mesma ferramenta? Não, utilizando outras ferramentas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode desistir. Né? A gente não pode desistir jamais. Então, muitas vezes as pessoas subestimam a capacidade da gente, né? E a gente dá a volta por cima e mostra que a gente é capaz, tá? Então, não esqueçam de registrar as atividades que vocês forem realizar com os alunos, tá bom? Tanto as atividades dos alunos, como vocês, professores coordenadores, as reuniões que vocês tiverem com seus professores, reuniões entre professores, né, entre seus pares, também registrem, tá? Bom, o item 4.4, ele trata da carga horária tanto dos estudantes, tá? Quanto da carga horária dos professores, tá ok? Então, ele cita aqui, sem atividade presencial, será realizada pelo professor a partir da participação nos grupos de discussão virtual no aplicativo Centro de Mídia. Então, a gente sabe que o Centro de Mídia ele está em construção. Ele não é uma ferramenta pronta, finalizada, acabada. Ele está em construção. Então, os alunos podem ter acesso, uns podem ter acesso, outros não. Então, a gente recomenda que, caso o aluno não esteja conseguindo acessar o centro de mídias, entre em contato com a sua unidade escolar, verifique com o GOI, né, se os dados estão corretos, tá bom? O principal meio de controle da participação dos alunos se dará por meio de entregas de atividades pelos estudantes, tá? Então, aqui ele não define entrega de atividades pessoalmente na escola, tá? Ou entrega de atividades somente no retorno. Não, ele fala entrega de atividades pelos estudantes. Pode ser via WhatsApp, via preenchimento de Google Forms, envio de arquivos, enfim. Vocês vão escolher a melhor maneira possível, tá? Vídeos no WhatsApp, fotos no Facebook, nas redes sociais, enfim. Né? Vocês conhecem o público de vocês, sabem melhor do que nós aqui na diretoria qual é esse meio aqui que vocês irão utilizar, qual é a melhor ferramenta que vocês irão utilizar, tá? Será necessário por parte dos professores o registro dessas atividades no diário de classe, né, o diário online, ou né, no formato físico. Lembrando que o diário no formato físico já está, vamos dizer assim, com seus dias contados. Né? Então, temos escolas que já usam o diário online, tá? E temos escolas que ainda não usam. Né? Você está condenando? Não. Quem sou eu para condenar alguém? Né? Nós só estamos lembrando que, num espaço curto de tempo,
o uso de diário online ele vai se tornar cada vez mais próximo, vamos dizer assim, tá? Então, é um bom momento para treinar, né? Dá uma olhadinha lá na sede, veja como faz, pergunta, olha, eu me interessei, né? Pergunta para quem já faz, como que faz, como que mexe, dá uma olhadinha lá. No item 2, nós temos a carga horária dos professores de vocês, tá bom? Então, como que acontecerá, né, o controle de frequência? Acontecerá por meio da entrega dos roteiros das atividades previstas nos planos de aula. Lembra que nós falamos lá atrás? Os planos de aulas que vocês entregarem. Por isso que é interessante vocês conversarem com os coordenadores de vocês e chegarem num acordo mesmo, né? Qual será a melhor maneira de viabilizar a entrega desses planos? Então, de repente, por e-mail, vocês que vão escolher. De repente, o coordenador faz os itens do plano via Google Forms, vocês é que vão escolher, tá? Nós demos a sugestão. Agora, o como vocês irão fazer, né? Vai ser da melhor maneira, com certeza, da melhor maneira que vocês conseguirem, tá? E aí, vai caber a quem? Ao PC, em conjunto com a equipe gestora, o acompanhamento pedagógico, devendo, para tal, verificar se o proposto no plano de aula foi implementado pelo docente. Proposto no plano de aula. Então, o que contém esse plano de aula? Lógico, a identificação da turma, o objeto de conhecimento, as habilidades ou a habilidade que eu estarei trabalhando, né, durante aquela semana, durante aqueles dias, os materiais, os recursos utilizados, que feedback que a turma irá me dar, qual feedback que eu darei à turma. Então, são itens assim, tá? Nada muito diferente do que nós já não estamos acostumados a fazer. Bom, no item 4.5, nós temos esse tópico sobre a avaliação escolar, tá? Então, é importante que os professores utilizem diferentes instrumentos de avaliação para acompanhar o processo de aprendizagem e incentivar o comprometimento com os estudos por parte dos alunos, tá? Caso haja estudantes que não consigam realizar as atividades não presenciais, estes deverão realizar atividades adicionais, ou seja, quando eles voltarem, né, nós teremos o quê? Atividades de recuperação e reforço. Isso independente de qual aluno nós estamos falando, tá? Então, eu posso ter o aluno que ele não vai trazer nada, que ele vai vir ele, o lápis e olhe lá. Como nós teremos o aluno que vai vir com todos os materiais, todas as APs, tudo preenchido, todos os livros, tudo direitinho, tudo perfeito, lindo e maravilhoso. Mas será que foi ele que fez? Então, ou será que também pode ter sido, né? Ele tenha realizado, mas nós teremos que fazer uma nova avaliação diagnóstica, uma nova sondagem com eles, né? Para verificar realmente quais são as suas necessidades, tá? E aí, nós destacamos 3 frases para vocês, tá? Então, ó, nenhum estudante deve ser prejudicado em sua avaliação por não ter acesso ao computador, internet ou outros recursos. Nenhum estudante e nenhum professor, tá? Para que consigamos terminar o ano letivo de 2020, será necessário alcançar, na medida do possível, a maioria dos alunos. Então, lembrando, precisamos fazer um máximo de esforço para atingir um máximo de alunos, a maioria dos nossos alunos. E aí uma fala do secretário, né, do nosso secretário Rocieli, e ele é bem enfático nisso, não podemos perder nenhum aluno. E assim como também já ouvi, não podemos perder nenhum funcionário. Então, ele juntando uma frase só, não podemos perder nenhum aluno e não podemos perder nenhum funcionário. E é verdade. Nós não podemos perder nenhum professor, nós não podemos perder nenhum aluno, como também nós não podemos perder nenhum professor coordenador, tá?
Todos são muito importantes para nós. Lembramos sempre disso. Bom, no item 4.6, nós temos alguns pontos que o documento orientador coloca para a gente, tá? Sobre as formações em ATPC, né, que voltaram na semana passada, exclusivamente pela EFAP, tá? Caso tenha algum de vocês, professores, que não tenha acesso às ferramentas tecnológicas, não tenha acesso à internet, que possua alguma dificuldade, vocês poderão sim realizar as atividades na unidade escolar, tá? Desde que observados os procedimentos para evitar a Covid-19. Lembrando que, esse recadinho para os coordenadores, tá? Caso tenha, em alguma escola de vocês tenha o professor frequentando presencialmente, vocês precisarão, junto com a equipe gestora, enviar essa informação para a supervisão aqui na diretoria, tá? Não se esqueçam, né? Se tiver algum professor frequentando a unidade escolar, né, de forma presencial, óbvio, essa informação deverá ser repassada ao supervisor que acompanha a sua unidade escolar, tá ok? A SEDUC e as DEs oferecerão ações formativas, então já iniciamos essa semana, tá? Então, a EFAP vai continuar com a sua proposta de formação, né? E como que ficará organizado? Então, essa semana nós teremos uma formação de uma maneira geral, tá? Para todas as áreas. E a partir da semana que vem nós teremos, né, os PCNPs exclusivos de área fazendo a formação para vocês, tá bom? Como que ficará, né? Qual a quantidade dessas formações? Então, lembrando que, conforme a resolução 72 não mudou, então são 7 ATPCs por área, né, por área por dia barra área de conhecimento, tá? Sendo que 2 ATPCs, né, de cada dia será, né, de responsabilidade da EFAP via centro de mídias, tá? 2 ATPCs da diretoria de ensino. Então, nós conversamos com os professores coordenadores na segunda-feira de que essa semana vai ser uma semana de desafio para a gente, tá? De teste, porque a princípio pensamos fazer ao vivo, com interação entre nós, diretoria, escolas e professores, porém nós encontramos um grande problema, porque o Microsoft Meets, ele não comporta tantas pessoas em uma só chamada, tá? Então, o máximo de pessoas que ele comporta numa vídeo são 250. Então, a melhor maneira de atingirmos maior número de professores a princípio, né? Não estou falando que isso será para sempre, mas a princípio seria em forma de vídeo, né? Que disponibilizaríamos para as escolas, e as escolas, através dos seus professores coordenadores, disponibilizariam a vocês, tá? Pode ser que semana que vem a gente tenha uma outra orientação, mas a princípio, né, durante essa semana, foi essa a alternativa que nós encontramos. Aceitamos sugestões também, tá bom? E aí, né, com isso, nós fechamos 7 ATPCs por dia, tá? Então, 7 ATPCs Ciências Humanas, 7 ATPCs LCT, 7 ATPCs de Ciências da Natureza, tá bom? E aí nós destacamos alguns lembretinhos para vocês, tá? Depois, vocês deem uma entradinha na plataforma sede e verifiquem do seu lado esquerdo, na aba da EFAP, né, se encontra, né, disponível o questionário do replanejamento. Lembra que era para responder até semana passada, até o dia 30, porém a plataforma do AVEFAP não estava suportando a quantidade de acessos. Então, o que eles fizeram? Né? Fizeram a migração desse questionário para a sede, tá? Depois vocês verifiquem direitinho, tá? É de extrema importância que todos respondam. E caso você, professor ou professor coordenador, encontre alguma dificuldade, o que a gente orienta? Para que vocês abram um chamado no Fale Conosco,
né? Ou no Fale Conosco do AVFAP, se o problema for o acesso por lá, ou abre um chamado, né, no atendimento da sede. Lembrando que nós aqui, Diretoria de Ensino, nós não temos acesso às plataformas do AVFAP, tá? A gente não tem acesso nem do AVFAP nem da sede. Então, o chamado, né, a abertura desse chamado, desse Fale Conosco, tem que ser feita por lá mesmo, pela própria plataforma, tá? Na plataforma do AVFAP, podemos encontrar também diversos materiais, sugestões de pautas formativas. Então, depois, vocês também podem entrar com calma, que tem muitas pautas formativas lá, tá? Muitas sugestões de pautas, tá bom? Bem como cursos, né? Não podemos esquecer que a IFAP continua promovendo cursos aí, certo? Bom, o que nós sugerimos, né, para todos? Apropriação dos e-mails institucionais para comunicação e interação entre os pais. Ora, se eu tenho um serviço disponível, para mim, por que não utilizá-lo, né? Então, aproprie-se aí dos e-mails institucionais, tanto do @prof quanto do @professor, tá? Para facilitar a utilização das ferramentas, né? Se elas estão aí para a gente usar, por que a gente não vai usar, né? Se ninguém usa, né, é motivo para tirarem de nós. Então, vamos usar, tá? Podemos utilizar também, né, para organizar, para construir os nossos planos de aula, as habilidades do currículo paulista, tá? Lembrando que o currículo do ensino médio ainda está em construção, mas nós temos o currículo do ensino médio, tá? E os resultados da própria escola. Então, nós podemos utilizar o resultado da AD sem problema nenhum, tá? Está disponível lá na sede. E lembramos também, né, que ainda está aberta até o dia 8 a consulta pública do currículo paulista do ensino médio, tá? Então, divulguem aí para os seus alunos, divulguem nos seus grupos, que a consulta pública do currículo paulista do ensino médio encontra-se aberta, tá? Muito importante a participação de todos. Bom, já estamos quase finalizando a leitura do nosso documento orientador e nós temos no item 4.7 o atendimento especializado, a educação especial. Então, logo após a minha apresentação, vocês terão também, né, uma pequena formação com a PCNP Sandra Borbalan, da Educação Especial, tá? E ela vai falar um pouquinho com vocês, vai dar algumas orientações, alguns esclarecimentos, tá bom? Bacana essa parceria que a gente constrói, né? Então, essa semana os meninos das áreas estão preparando um material bacana para vocês, fazendo os testes, fazendo as gravações, porque, afinal de contas, ninguém ensinou para a gente fazer gravação, né? Como que deve ser a nossa dicção. Nossa, eu tô falando rápido demais, meu Deus do céu. Não, tô falando devagar demais, que tá dando sono. Ou então, eu estou falando muito baixo. Eu estou falando muito alto. E tudo isso a gente está aprendendo junto, né? Vocês darão feedback pra gente depois, tá? No item 4.8, nós temos as modalidades educacionais EJA e CEJA. Então, gente, pessoal do EJA e CEJA, não temos, a secretaria ainda não nos passou informações específicas para vocês, tá? Então, a gente continua no aguardo, certo? A educação do campo, educação em contextos de privação de liberdade. No item 4.9, né, nós temos orientações para o CEL. Então, nós temos os centros de línguas, as páginas 45 a 52, então tá bastante recheado aí. E temos orientações para PEI. Também não temos muitas especificidades para PEI, tá? Já vou deixar bem claro para vocês. Nem no documento orientador e nem na própria fala da secretaria em suas transmissões, tá? Eles ainda não têm claro quais são, né, e se irá haver orientações específicas para PEI. Tá bom, nós continuaremos no aguardo. Acompanhamento ativo dos estudantes é o item 5, tá? Então, é essencial que as equipes das escolas, em conjunto com as famílias, proativamente busquem engajar os estudantes, então, da melhor maneira que vocês conseguirem, tá? Essa semana eu vi, semana passada,
eu vi sobre o Dia do Trabalho e teve uma determinada escola que sugeriu, né, para as crianças se vestirem da profissão que elas pensam em ser, né, quando forem adultos. Foi bacana ver cada criança com um gatinho no colo, né, que com aquele aparelho de escuta, né, do os aparatos médicos, né, os brinquedinhos de médico, uma com a luzinha escrevendo, essa foi a que eu mais gostei, não sei porquê. Enfim, mas muito bacana, né? Uns com uniforme da profissão que né, desejam ser. E é isso, pessoal. Então, cada escola tem a sua criatividade, tá? Compartilhem com a gente, tá? Porque a gente gosta de saber dessas coisas, de coisas bacanas também, tá? Escola que também tem escolas que promovem cinemas, enviam, né, para seus alunos dicas de leitura, dicas de cinema, ou o próprio link do vídeo. Isso é maravilhoso, né? No item 6, e já chegando bem pertinho, né, dessa parte mais, vamos dizer assim, mais pesada, né, de leitura, mas é preciso, é necessário. Muitas dúvidas a gente consegue esclarecer lendo uma orientação. Então, a gente evita de fazer algumas perguntas, né, decorrente às leituras que são feitas, tá? Então, é muito importante quando temos os decretos, temos as legislações, as resoluções, é muito importante que seja feita a leitura, tá? Não é à toa que nós começamos a formação de hoje com uma leitura, tá? No item 6, nós temos o projeto Acolhimento, tá? Que trata do quê? Meu Deus, acolhimento. É o acolher o ser humano, acolher independente de quem seja, acolher, né? Acolher as famílias, acolhermos uns aos outros. Nossa, liga pro seu colega, oi, tudo bem? Faz uma chamada de vídeo, vê o rosto dele, olha que bacana, tô vendo você na sua casa, que legal, que saudade. E a gente vê o quanto fazemos falta uns para os outros. Nossa, aqui no núcleo eu tenho vontade de ter todo mundo, né? De fazer aquelas confraternizações, aqueles cafés, aquelas coisas gostosas, enfim, né? Vamos parar de falar de comida, né? Que eu vejo muita gente postando bolo, pudim, um monte de coisa boa aí, né? A gente só fica aqui no aguardo por essa parte. Mas brincadeiras à parte, né? A gente precisa cuidar um do outro, né? A gente não consegue viver sozinho e a gente depende um do outro, né? A nossa história, a nossa relação só é construída com a ajuda do outro, né? Nós precisamos uns do outros e saber como que tá. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Né? Tá fazendo falta, não só pela hora do café, mas está fazendo falta também as nossas discussões, que eu gostava quando eu discutia com fulano, que aí a gente trocava as ideias e eu falava, nossa, não pensei nisso antes, por que eu não pensei nisso antes? Né? Então é bacana, né, procurarmos uns aos outros, tá? Depois vocês deem uma olhadinha com mais calma. O documento orientador também traz atribuições dos profissionais durante o período emergencial, alguns materiais de anexo, tá? Então, os anexos são os materiais de apoio com os links, tá? Então, né, depois de toda a leitura do documento, nós poderemos verificar todos os itens que nós discutimos anteriormente aqui, no final do documento. Tá ok? Bom, termino com vocês a minha parte, tá? Essa parte inicial, um pouco mais cansativa, que leitura de documento é cansativo mesmo, mas necessário, tá? Desejando para vocês e desejando para nós um ótimo trabalho, né? Que consigamos realizar da melhor maneira possível, tá? Não se cobrem, tá? Vão no limite de vocês, tá bom? Estabeleçam cronogramas, rotinas de trabalho, tá?
Por que que eu estou falando isso? Porque por estarmos em teletrabalho e termos as nossas redes sociais socializadas, o nosso telefone particular socializado, tudo nosso socializado com todo mundo, nós também precisamos ter a empatia e se colocar no lugar do outro, que nós não somos perfeitos, nós não somos máquinas, nós também temos o nosso horário de descanso, né? Temos o nosso horário do dever, óbvio, mas aos poucos vão estabelecendo uma rotina um cronograma mesmo de trabalho com a equipe de vocês, tá? Isso vai fazer bem, é importante, porque senão acontece de meia-noite, né, estarmos respondendo, chegando mensagem de WhatsApp. Se à meia-noite chega uma mensagem de WhatsApp, corre o risco de às 2h30 da manhã termos, não vou dizer e-mail, mas uma mensagem no Messenger, um chamado no Messenger. E aí, se a gente não responde, fica, nossa, mas eu mandei. Aí é pai que entra em contato com a escola, ou então, olha, professor com professor, olha, mandei mensagem. Ou então, olha, mandei mensagem, o PCNP não respondeu. Então, a gente precisa também saber quais são os nossos limites, né? Estaremos disponíveis, sim, sem problema nenhum. A diretoria está disponível, né, para vocês. Nós somos parceiros, nós precisamos trabalhar em parceria, mas nós também precisamos ter o nosso cronograma de trabalho, né? Porque se a gente acostuma a responder mensagem à meia-noite, às 11, às 2 da manhã, às 4 da manhã, no dia que você não responder, você se tornará o chato porque que não respondeu. Né? Então é perigoso até levar pelo lado pessoal, olha que perigo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tá bom? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Deixo também meu forte abraço e esperamos nos encontrar em breve, tá ok? Vou passar a palavra agora para a PCNP Sandra, que dará continuidade à formação, tá bom? Um forte abraço e esperamos nos ver em breve, tá bom? Tchau, tchau!